Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Laila. Boa tarde, Letícia. Marcos, Fred. Boa tarde a todos. Janaína. Hoje a gente vai falar sobre o currículo Lattes. Esperar o professor João entrar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mi Garcia, Suelen, Laura. Vamos esperar o professor entrar. Sejam bem-vindos todos, mais uma live da Agenda Acadêmica. Boa tarde. Renato, Mari Gomes, Carla, Raquel, Juliana. Nossa live de hoje é... Ó, o professor chegou já. Vamos. Saudações, mando. Renato. Olá, professor. Boa tarde, tudo bom, Rafael? Boa tarde a todos. Eu já estava cumprimentando alguns que estão entrando aqui. Hoje a nossa live é sobre o currículo Lattes. A gente convidou o professor João Arlindo dos Santos para a gente falar um pouquinho do bate-papo. Tem muita coisa para ser dita, para ser falada. Não vai dar para a gente ficar respondendo muitas perguntas, mas a gente vai tentar na medida do possível. Na verdade, essa live também eu queria convidar todos vocês, quem não está inscrito no curso, nosso curso gratuito do Currículo Lattes, é só ir na bio aqui e tem como fazer inscrição e entrar lá no curso no Telegram, mas depois eu vou falar isso aos poucos. Essa live vai ficar gravada depois na bio e logo em seguida no nosso canal no YouTube. Professor, boa tarde. Obrigado por ter aceito o convite. Eu queria que você nos apresentasse, né? Quem que é você, o que você faz e falar um pouquinho do seu canal também, que você tem um canal. Boa tarde. Tá certo. Bom, boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, Rafael, novamente. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite que vocês, né, da Agenda Acadêmica fizeram a respeito da live aqui sobre o currículo Lattes. Bom, então, eu sou bibliotecário de formação pela Universidade Estadual de Londrina e tenho mestrado e doutorado em Ciência da Informação pela Unesp de Marília. Eu atuo como professor do Departamento de Ciência da Informação aqui na Universidade Estadual de Londrina desde 2013, como professor colaborador, e já há algum tempo eu venho me interessando pela plataforma, pelo currículo Lattes, principalmente por uma questão de necessidade, né? Então, e aí eu já queria deixar claro que eu não sou um funcionário do CNPq, eu não sou um representante, né, da plataforma oficial. Eu criei um projeto que é o perfil no Instagram, @lattes.currículo, justamente para ajudar as pessoas a entender como a plataforma funciona, para pensar no seu melhor preenchimento, na sua atualização continuada, de maneira muito solidária mesmo, né? Querendo ajudar as pessoas, tendo em vista que eu sou professor e bibliotecário, e eu acho que a minha função é ajudar o maior número de pessoas, aí, disseminar informação e conhecimento para poder ajudar. Então, o perfil foi criado com esse intuito, né, de ajudar as pessoas. Esporadicamente aparecem as solicitações de consultoria e de serviço para fazer a criação ou o preenchimento mesmo da plataforma para algumas pessoas que têm interesse. É interessante falar que, como o professor disse, o canal dele, por mais que tenha um nome também oficial, não é de um órgão oficial, certo? Isso também não quer dizer que os órgãos também não tenham. Tem, mas o dele em especial não é oficial, né? As perguntas que chegam para ele, achando que é um canal oficial. Professor, por que o Lattes é importante e por que ele foi criado? Bom, o Lattes ele é uma ferramenta fundamental para todo mundo que
ou quer entrar, quer ingressar no universo da pesquisa acadêmica, no universo da pesquisa científica, seja nas universidades ou nos institutos de pesquisa, ou para quem já está inserido nesse contexto, né? Então, a gente depende muito dessa plataforma, porque é a única ferramenta que a gente tem, padrão, para os pesquisadores brasileiros e também para alguns pesquisadores estrangeiros que vêm fazer alguma participação aqui no Brasil em alguma universidade. É uma plataforma padrão para todo mundo ficar visível nesse universo acadêmico, nesse ambiente acadêmico, né? Lá a gente consegue cadastrar e inserir todas as atividades acadêmicas e científicas que a gente faz, as nossas produções bibliográficas, as produções técnicas, as produções também artísticas e culturais e a nossa trajetória profissional, seja atuando profissionalmente ou seja atuando, né, de maneira acadêmica e trabalhando com pesquisa. E o currículo Lattes ele pode ser criado também para quem ainda não está no ensino superior ou para quem ainda não está inserido no contexto acadêmico, né? Então, as pessoas, por exemplo, que estão no ensino médio, elas já podem ter o seu currículo Lattes para quando ingressar na universidade, esse currículo já está pronto. E o Lattes ele foi criado justamente para fazer centralizar todos os currículos, né? Ser um banco de currículos de todos os professores que atuam, para ficar algo padronizado e institucionalizado pelo CNPq mesmo. É interessante saber que o currículo Lattes ele tem várias funcionalidades, né? A questão do currículo em si, da sua criação, é para consolidar, né? Por ser igual uma plataforma que vai, tipo um repositório que você vai preenchendo dados, informando dados. Quando a gente vai fazer o cadastro, nós vamos começar no cadastro, né? O cadastro, quando a gente faz, a necessidade de alguns requisitos, né? E é importante assim, a gente já ter a questão da foto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da foto, por que ela dá tanto problema, né? Eu tive vários alunos na graduação que, quando foram fazer os Lattes, a maior dificuldade é a questão da foto. Primeiro, porque é a questão do tamanho, e depois, tem alguma norma? Eu posso mostrar foto sorrindo, tem que ser tipo 3x4. E depois a questão da vinculação dos dados pessoais. Eu digito tanto dado lá, vai aparecer ou não vai aparecer? E a questão das trocas com a Receita Federal e outros órgãos federais. Certo, então vamos lá. Começando pela criação, né? Quando a gente vai fazer a criação do currículo, o Lattes ele pede diversas informações nossas pessoais e também algumas informações dos nossos pais, como, por exemplo, o nome completo da mãe, nome completo do pai, né? E aí a gente pode ficar despreocupado, porque esses dados que são nossos, né, os dados pessoais nossos, como endereço, números de documento, de CPF, RG, passaporte, todos esses dados, eles não ficam visíveis publicamente, né? Ainda que quando a gente faça a impressão do nosso currículo, por exemplo, para entregar em algum lugar do currículo Lattes, os nossos dados pessoais eles aparecem, mas se eu quiser eu posso também tirar a opção para eles não aparecerem. Mas publicamente, na hora que alguém consulta o currículo, esses dados eles não ficam disponíveis. Só que o currículo Lattes ele é vinculado, né? Ele está dentro de uma plataforma que é o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico aqui do Brasil, que consequentemente está vinculado ao governo federal. Então, essa base, esse banco de dados, esse banco de cadastro que é feito dentro da plataforma Lattes, está vinculado ao banco da Receita Federal. Então, se a gente, por exemplo, está criando um currículo e coloca um nome da nossa mãe, por exemplo, ou do nosso pai, e esse nome não bate com os dados que tem no banco de dados lá da Receita Federal, o Lattes vai acusar uma mensagem de erro, vai falar que não tá batendo esses dados, né? Então, por isso que tem que prestar bastante atenção na hora do preenchimento, porque tem que estar de acordo com os dados da Receita. É a Receita Federal que autentica esses dados para a plataforma Lattes. E a foto? E a questão da foto. Antigamente, eu já tenho currículo há mais de 10 anos, não era obrigatório você colocar a foto na hora que você criava o currículo. Né? De alguns anos para cá, o Lattes colocou isso como uma obrigatoriedade. Então, a gente precisa colocar a foto na hora de criar o currículo. E aí sempre surge aquela dúvida, né? Mas que foto que eu preciso colocar? Então, assim, também não tem uma regra, o Lattes não fala qual que é a foto que você tem que colocar. Mas a minha sugestão é que as pessoas coloquem uma foto
descontraída, que também não precisa ser uma foto sem camisa, na praia ou numa festa, com bebida na mão, coisas desse tipo. Mas também não precisa ser aquela foto 3x4 que a gente tira para documento, né? Que a gente fica sério. Então, acho que uma foto descontraída, que mostre você de perfil, que demonstre o seu fácil reconhecimento e, de preferência, uma foto atualizada. Existem alguns pesquisadores que criam um currículo, deixa a foto lá e nunca mais troca a foto. E isso dificulta muito a identificação desse pesquisador ao longo da carreira, né? E a única questão que o Lattes impõe é a respeito da configuração do tamanho da foto. Essa foto ela precisa conter até 70 KB, né? E de preferência uma foto que mostre assim o seu rosto por inteiro mesmo. É interessante. O Lattes, o currículo Lattes, não necessariamente tem que colocar algumas coisas especiais, né? Nós no mês passado, né, que teve uma maior divulgação, que uma pessoa colocou dados, né, que era vizinho, morou com alguma celebridade e colocou no Lattes. O que cabe no Lattes? As minhas experiências. Eu sei que a gente pode colocar o que aconteceu antes, o que está em conclusão, o que eu já concluí. Mas o que posso? Eu posso falar, olha, eu morei com tal pessoa, ou não, ou isso não cabe? Bom, vamos lá. Esse assunto gerou bastante polêmica, né, na internet, nas redes sociais, porque eu acho que a gente precisa pensar assim, eu atuo numa área, eu estudo numa área, ou eu trabalho numa área. Essa atividade que eu quero preencher no Lattes, que eu quero colocar no Lattes, agrega valor, de alguma maneira, ao meu currículo, ao meu campo que eu atuo, né, a minha área profissional? Tem pertinência eu colocar isso? Vai agregar alguma coisa no meu currículo? Vai pontuar em algum processo seletivo? Se você tiver não para todas essas respostas, então você não coloca no seu Lattes, porque essa atividade não tem valor, né? E aí, assim, muitas pessoas me perguntam lá no perfil se tudo que a gente coloca no Lattes precisa ter um documento para comprovar. Isso é óbvio, gente. A gente só pode colocar coisas no Lattes, informações, atividades e produções, que a gente tem um documento para provar. Que tipo de documento? Pode ser um certificado, uma declaração, uma carta de agradecimento, um e-mail que você consegue imprimir, uma página da web, documentos, sejam eles físicos ou digitais, que você consiga, de fato, comprovar essa informação que você está colocando no Lattes. Então, eu sempre brinco com o exemplo dos cursos que a gente faz, né? Dos cursos de extensão ou dos cursos online que a gente faz. Então, se de repente nas minhas férias eu faço um curso de culinária, de cortes, assim, né? Para aprender a manusear carnes vermelhas, carnes brancas, etc. E eu recebo um certificado da instituição que forneceu esse curso. Fui aprovado e tenho certificado. O que tem a ver, né? Eu sou da área da biblioteconomia, da ciência da informação, sou da área acadêmica. O que vai agregar no meu currículo eu colocar um curso, por exemplo, de culinária, um curso de cortes de aves, por exemplo, dentro do meu currículo, né? Eu acho que a gente tem que colocar na balança esse tipo de coisa para ver se aquilo que a gente fez tem aderência com o campo de atuação que a gente está inserido. Tem algumas perguntas aqui. A Lala Guedes pergunta: é interessante colocar graduação interrompida no Lattes? Eu sempre sugiro que as pessoas coloquem, sim, o curso que foi interrompido, seja graduação ou pós-graduação, porque isso demonstra a nossa trajetória acadêmica. Então, assim, não é toda... A gente não pode, por exemplo, entender o interrompimento de uma graduação como um abandono, simplesmente como um abandono que o estudante faz, né? Existem diferentes motivos aí que levam à evasão de um estudante de um determinado curso, mas essa trajetória que ele teve dentro desse curso, por exemplo, que ele estava cursando, muito provavelmente vai contribuir para a sua próxima formação. Então, eu sugiro que coloque, sim, que uma determinada formação lá foi interrompida, porque isso faz parte da vida acadêmica da pessoa, faz parte da construção de conhecimentos dela. Pessoal, a gente vai responder todas as perguntas. As perguntas que estão chegando aqui, ainda nós vamos tentar chegar parte por parte e a gente vai responder todas as perguntas aí. A gente vai tentar. Eu queria passar agora para um outro item que eu acho muito interessante, né, e meio controverso, né? Falando dessa formação aí, a resolução número 1, de 1º de abril de 2018, fala a questão da não obrigatoriedade do trabalho de conclusões de curso de algumas pós-graduações. Só que lá no campo, quando a gente vai preencher a pós-graduação, né,
Tá pedindo orientador, o título do trabalho de conclusão. Como que fica? Eu posso não preencher, professor? Eu acho que não é sempre, né? Mas existem alguns campos do Lattes, por exemplo, que ele é obrigatório, você tem que colocar. Nesse caso desse exemplo que você falou, quando eu estou até aqui com a tela aberta, né, para poder ver. Quando a gente vai colocar, por exemplo, uma especialização ou um curso e a gente não teve, por exemplo, igual você falou, né, o trabalho de conclusão de curso, ou não teve a monografia, foi um outro tipo de material, um outro tipo de natureza, a gente pode escrever naquele campo, porque ele vai pedir alguma coisa, né, se for obrigatório. Então, a gente pode escrever assim, não se aplica, ou colocar, por exemplo, NSA, né, que é a abreviação para não se aplica. Então, acho que isso vai depender de cada caso. Certo. É porque, assim, o MEC tenta melhorar algumas coisas, né? Ou não, que cada um tem sua visão, e talvez ainda não tenha algumas atualizações. A questão das pós-graduações tem esse produto final, que pode ser um livro, uma cartilha, ou algum produto digital, né? Eu queria... A gente tem algumas formações que ainda não tem, por exemplo, no Lattes, que é a questão da residência profissional e a questão do doutorado profissional, que ainda não apareceu, né, dentro da aba do Lattes. E aí, assim, são cursos que já estão acontecendo em andamento, mas que o Lattes ainda não atualizou. Na verdade, o currículo Lattes ele tem muitas coisas que ele ainda não melhorou, né, que ele parou no tempo. Eu queria, antes da gente começar a responder as perguntas, eu acho que não vai ter como a gente seguir aquela cronologia. Eu queria antes falar um pouquinho de algo bem atual também, né? Tem essa lei de 2018 e nós temos também o ORCID ou ORCID, né? Que tem como fazer essa vinculação. O nome da gente, a gente pode ter nomes semelhantes e veio contribuir, né? Me fala um pouquinho por que tornou tão importante a inclusão dele. Isso, então vamos lá. Igual você falou, né? A pronúncia desse identificador persistente, ele não tem assim uma regra, né? Então, por exemplo, fora do Brasil as pessoas falam ORCID, porque é um número de identificação, e aqui no Brasil muitas pessoas falam ORCID, e aí por aí vai, né? Mas o que significa esse ORCID? Ele significa um número de identificação persistente para o pesquisador. Então, no meu caso, né, o meu nome é João Arlindo dos Santos Neto, mas, por exemplo, o Google Acadêmico, ele sempre me manda alertas de produções ou de citações de algum João que tenha Santos no sobrenome. Então, assim, João Santos deve ter 1 milhão aqui no Brasil, né? E para acabar justamente com esse problema de ambiguidade de autor, para a base de dados saber para quem que ele vai fornecer uma determinada citação ou outra, para não ter esse problema, né, de atribuição inadequada de citação, o ORCID ele foi criado. Então, o ORCID ele serve para conectar o pesquisador à sua determinada produção e justamente acabar com esse problema de ambiguidade de nomes que são parecidos. E aí o Lattes disponibilizou há alguns anos atrás essa opção de colocar o ORCID dentro do currículo para ficar vinculado, né, facilitado isso, porque isso já está integrado às agências de fomento, a todas as bases aí que se referem ao pesquisador, e aí depois de um tempo isso ficou parado. E agora, já mais ou menos há mais de um ano, voltou a possibilidade de colocar o ORCID no Lattes. E a gente pode colocar isso lá no campo de identificação, né? Então, o CNPq ele vai perguntar se a gente dá o acesso para o CNPq a puxar os dados, por exemplo, do nosso ORCID. Daí a gente só autoriza, coloca o login e a senha, e aí depois já fica salvo, já fica vinculado no currículo. Quando a gente faz isso, esse número do ORCID já vai ficar aparecendo na nossa tela inicial, pública do currículo, logo abaixo ali do resumo, né? É muito interessante. Eu queria, antes da gente começar, né, falar as várias perguntas aqui que estão surgindo aí, eu queria que você me falasse a diferença entre atuação, vínculo e atividade. Isso, muito bem. Então, tudo isso a gente coloca lá no campo de atuação profissional. Então, quando a gente está vinculado e atuando em alguma instituição, a gente tem diferentes formas de participação e a gente ocupa diferentes posições dentro dessa instituição, né? Então, por exemplo, vinculação é o lugar onde a gente está vinculado. Então, pode ser a uma universidade, a uma organização, a uma empresa, né? E aí, quando a gente pensa em
em vínculo, por exemplo, em enquadramento funcional, que é justamente o campo que o Lattes pede, é a posição que eu ocupo. Então, eu vou dar um exemplo da universidade. O meu vínculo com a Universidade Estadual de Londrina é professor. Mas no meu enquadramento funcional, eu poderia ter diferentes classificações. Né? Eu poderia ser, por exemplo, professor auxiliar, professor assistente, professor adjunto, professor associado e assim por diante, de acordo com a titulação desse professor. Né? Muito bem, então a gente falou agora de atuação e de vínculo e enquadramento funcional. E aí, além disso, o terceiro campo é o campo de atividades, para mostrar exatamente o que eu fiz ou o que eu faço dentro dessa instituição. E aí as atividades que a gente faz dentro de uma instituição são variadas. A gente dá aula, a gente pesquisa, a gente faz orientação, a gente participa de comissão, de comitê, a gente faz projeto de pesquisa e assim por diante. Né? Então essas três coisas têm lugar para colocar dentro do Lattes e acho que é importante a gente colocar essas três coisas para mostrar onde eu trabalho, qual é a minha posição lá dentro desse lugar e o que eu faço lá dentro. Então, é interessante falar que, por exemplo, eu, na minha instituição aqui na Universidade Federal de Uberlândia, eu sou servidor, mas também sou aluno. Você pode ter vários tipos na mesma profissão ou na mesma instituição, ter vários tipos de vínculos, né? Vamos agora começar a responder algumas, aí depois a gente tenta retomar, o nosso cronograma aqui. Como comprovar que sei mais de um idioma? Então, os cursos de idioma, a gente cadastra ali tem a aba também, né, dados gerais de idiomas, para a gente indicar a nossa proficiência, para mostrar o quanto a gente lê, compreende, fala, escreve um determinado idioma. Inclusive, Libras também dá para colocar. Né? Como que a gente comprova isso? Para quem tem aqueles certificados de proficiência, né, como, por exemplo, o TOEFL, que as pessoas podem ter para certificar a sua proficiência, ou então os certificados dos cursos de idioma que a gente faz nas escolas de idioma. Então, esse documento é o que comprova a sua certificação, ali, a sua proficiência sobre um determinado idioma. Ele falou assim, sobre os idiomas, seria ideal ter um comprovante, mesmo que tenha estudado na graduação? Então, na graduação, os idiomas eles são estudados normalmente dentro da matriz curricular. Então, a gente tem muitos cursos que tem, por exemplo, inglês instrumental, ou introdução à língua inglesa, ou inglês aplicado a, sei lá, história, alguma coisa assim, né? Só que isso já vai aparecer no histórico escolar do estudante. Então, tudo que já está dentro do histórico escolar, a gente não duplica, a gente não coloca no Lattes. Se já está no histórico escolar, isso vai ficar lá como comprovante do seu histórico. A gente não precisa repetir aquilo que está no histórico dentro do Lattes. É uma dúvida muito grande, né? De querer repetir. Se está na minha formação curricular normal, então tem que ser desvinculado a complementar, né? Isso. Inclusive, só aproveitando isso que você falou, os estágios obrigatórios, né, que são disciplinas dentro do curso também, não se coloca no Lattes, porque o estágio obrigatório ele é uma disciplina, só coloca o estágio não obrigatório. E quando o curso está em andamento, exemplo, em inglês? Aí você vai lá na aba de formação complementar, que todos esses cursos de capacitação, de idioma, de informática que a gente faz, de artes, enfim, entra lá no campo de formação complementar. E aí, na hora que você vai colocar o status desse curso, você coloca que o curso está em andamento. E aí você só coloca o ano que ele começou. Mas eu sugiro também que, assim que você começar a fazer um curso, você já coloca lá. Porque isso demonstra o quanto você já está se capacitando e se atualizando profissionalmente. Certo. A Suelen pergunta, tem algum limite para cursos complementares no Lattes? Não, que eu saiba, não. Eu já peguei currículos bem grandes assim para atualizar, para mexer, e não tem limite, não. Você falou, você respondeu agora esse, né? Certificados de proficiência em língua estrangeira, como DELI, o IELTS, onde são cadastrados? Acabou de falar agora, né? Lá no campo idiomas, né? Isso. Ela perguntou, os cursos de formação complementar que não apresentam horas no certificado devem ser colocados no Lattes? Ou aqueles que têm menos que 1 hora? Como que é?
Então, isso é bastante complicado. Em teoria, todos esses cursos de formação complementar deveriam vir com uma carga horária explícita ali no documento, na comprovação. Quando não tem, não dá para a gente inventar, por exemplo, colocar, né, sei lá, 4 horas, 8 horas, porque daí a gente está inventando um dado. Então, nesse caso, eu sugiro que se coloque os cursos que não tem hora no certificado lá no campo de eventos. E aí, eventos, né, participação como ouvinte, e aí na hora de digitar lá o nome do evento, colocar uma palavra no começo, assim, dizendo mini curso, 2 pontos, ou então curso de curta duração, 2 pontos. E aí não precisa colocar a hora no campo de eventos. A Maria Aparecida pergunta, onde coloco o webinar no Lattes? Isso, vamos lá. Esse é um tema que está bastante em alta, né, nos últimos 3 meses aí, porque as atividades online foram cada vez mais realizadas. Bom, não muda muita coisa. Então, a gente pode considerar, por exemplo, um webinar, um mini curso, alguma coisa online. Para quem assistiu e para quem ganhou o certificado, você vai colocar no campo de ouvintes como evento, né? Para quem fez a participação nesse webinar, nesse evento como comentarista, como convidado ou como palestrante, a mesma coisa. Você especifica lá a sua modalidade de participação no evento. No caso, por exemplo, de uma live ou de um webinar um pouco menos formal, como é o que a gente está fazendo aqui, que não é um evento que demanda inscrição, por exemplo, dos certificados, né? Se vocês da agenda acadêmica, por exemplo, me fornecer alguma coisa, um certificado, um agradecimento para falar dessa conversa. Eu poderia colocar isso, por exemplo, lá no campo produções, produção técnica, e aí tem um item lá que chama comentários na mídia. Então, esse tipo de comentário que a gente faz, de conversa, pode ser inserido lá em comentários na mídia. Certo. A Laís pergunta, ela fala de novo da proficiência, mas a gente já falou onde que coloca. A Valéria fala, olha, acho o currículo Lattes limitado e confuso. Qual que é a sua opinião? É isso mesmo. Inclusive tem uma foto muito famosa que circula na internet, que tem um muro, né? E tá pichado no muro, assim, que viver não cabe no Lattes, realmente. Viver não cabe no Lattes porque a nossa vida é muito maior e muito mais importante do que isso que a gente faz, né? De trabalhar dentro de uma universidade ou trabalhar com pesquisa. Mas, além disso, tem muita coisa que a gente faz nesse âmbito e na hora de colocar no Lattes a gente fala, e agora? Onde eu coloco, né? É difícil, mas às vezes acontece de você não encontrar realmente um campo para colocar as informações. E aí eu sugiro que essas informações que a gente não encontra, esses campos que a gente não consegue identificar um lugar adequado, tem o campo lá, outras informações, que é aquele campo que a gente conversou hoje um pouquinho mais cedo, né? Que é um campo livre. A pessoa pode digitar qualquer coisa lá, mas esse qualquer coisa vai entrar lá no começo da nossa conversa, que não é também qualquer coisa, é qualquer coisa que tenha aderência, que tenha relação, que seja relevante, isso mesmo. Mas ele está engessado mesmo lá. Ele precisa melhorar, assim, ó, muito, muito mesmo. Ser mais dinâmico, né? Por exemplo, a Tamires, quando seu nome está citado em um livro como estudante de graduação, como coloca ele no Lattes? Eu não entendi. Como assim citado como estudante? O que será que é? Olha, não entendi também, Tamires. Quando seu nome está citado em um livro como estudante de graduação, como coloco ele no Lattes? Talvez ela entrou como autora? Também não entendi. Bom, não entendi, mas assim, se ela estiver falando que um capítulo dela, se algum texto que ela escreveu foi citado por alguém em algum livro, isso a gente não coloca no Lattes, porque essas menções de citação que a gente identifica manualmente, a gente não insere lá no campo citações, né? A gente tem que extrair esses dados de bases de dados bibliográficas que fornecem para a gente esses dados, né? Como, por exemplo, a Web of Science, o Google Acadêmico, a Cielo e a Scopus. O Edson está perguntando qual é a diferença de formação complementar para a participação de eventos. Isso, essa também é uma questão que aparece bastante e é uma dúvida super pertinente porque as atividades são muito parecidas. Então, eu sempre costumo falar assim, participação em evento. Quando a gente vai no evento, se inscreve, senta lá na sala de conferência, participa como ouvinte. A gente assiste várias palestras, a gente assiste as mesas redondas, a conferência de abertura, participa ali das discussões,
às vezes até participa de alguma atividade mais prática, de discussão e troca de conhecimentos e tudo mais. Mas Mas não, ele pode não... ser fisicamente ou não, né? Igual eu Isso, estou fazendo agora. exatamente. E tem o Online, processo de inscrição, a questão do corpo docente, também, né? isso. Você tem uma certificação falando que você participou do evento, indiferente se é presencialmente ou se é à distância. E a formação complementar? A gente tem que pensar, por exemplo, nas atividades que a gente faz de formação mesmo, né? Então, são os cursos que a gente faz para aprender a fazer alguma coisa, para desenvolver alguma habilidade, algum curso que a gente teve, por exemplo, fazer uma prova ou entregar um trabalho, fazer uma atividade. Tem muitos cursos EAD, por exemplo, que para a gente receber o certificado, a gente tem que ser aprovado naquelas questões lá que o curso oferece. Então, são esses cursos que demandam uma mínima aprovação, né? Por isso que entra como formação complementar. Ou quando a gente coloca a mão na massa mesmo. Não quando é só ouvinte, por exemplo, né? Então, e quando é treinamento? Treinamento menos que 1 hora? Então, treinamento menos que 1 hora, ele não vai chegar a ter 1 hora para colocar. E o Lattes, ele pede para colocar horas cheias, No né? mínimo. Isso, redonda. Então, vai ter que colocar lá no campo de eventos mesmo. Certo. Olha, Sueli, posso colocar um trabalho completo publicado em Anais no Lattes, sendo que ele já está no Lattes como forma de resumo? Ah, tá. Isso. Vamos lá. A gente tem que colocar, sim, esses trabalhos que são publicados em anais de eventos, e aí tem o campo, produção bibliográfica, trabalho publicado em anais de eventos. Se o trabalho ele foi publicado em forma de resumo, ele entra na aba de resumo. Se ele foi publicado em forma de trabalho completo, ele entra em forma de trabalho completo. Se ele foi publicado das duas maneiras, então, por exemplo, saiu no caderno de resumos do evento só o resumo mesmo, aquele resumo lá de 500 palavras. E aí depois saiu numa outra plataforma digital ou num outro site os resumos com os anais completos. Então ela tem duas produções, ela tem como comprovar isso, né? Agora, se, por exemplo, no mesmo anais, no mesmo lugar, ficou disponível o texto completo, só que antes de entrar, por exemplo, na aba do texto completo tem um resumo, não significa que ela vai preencher 2 vezes, né? Só significa que o resumo é um campo ali que precede o acesso ao texto completo. Aí se preenche só uma vez. Ok. Já exerci a Edilaine, já exerci cargo de coordenação e não sei por que não consigo inserir essa função que exerci na faculdade na parte que se refere à atuação profissional. Isso. Todos esses cargos de gestão, de administração, de direção, de coordenação de curso, direção de centro, diretor de faculdade, etc., é lá dentro da aba atividade. Depois que você já criou, né, a sua vinculação profissional e o seu enquadramento funcional, vai ter uma atividade de direção e administração. Se eu não me engano, é o primeiro campo lá do Lattes. A Mônica fala, já tem atualização para mestrado profissional no Lattes? Para mestrado profissional tem, só não tem para doutorado profissional e residência profissional. Até o Rafael falou aqui, olha, para mestrado profissional tem sim. O Rafael perguntou, já existe algum doutorado profissional no Brasil? Olha, eu não acompanhei mais as discussões, mas há uns 2 anos, mais ou menos, há uns 3 anos, eu vi que a CAPES já tinha aprovado e que provavelmente, eu acredito que os projetos de algumas instituições já estavam prontos, né, os APCNs, já estavam aí submetidos, mas como eu não acompanho esse tipo de situação, não sei afirmar se tem, mas que estava em andamento, eu sei que sim. Eu também acompanhei também a questão do doutorado profissional eu não sei se ainda já tem, mas eu sei que o MEC estava liberando mesmo. Vou voltar a responder essa pergunta, né, para dica de bibliotecária. Posso colocar lives como atividades no Lattes e onde coloco? Isso, então novamente, né, a questão das lives. Quando a gente organiza uma live, por exemplo, para a gente chamar alguém para falar no nosso canal, a gente considera isso como também uma organização de evento ou como uma organização de alguma atividade técnica, né? E quando a gente é convidado para falar, a gente também pode pensar da mesma maneira
que a gente é convidado para falar num evento que é online, ou então para fazer um comentário numa mídia, para dar uma entrevista, que tem o campo lá, produção técnica, para colocar isso. E quando você participa de uma live, enquanto ouvinte, se o local que você fez estiver emitindo certificado, você coloca, né? Mas quando você participa, também você pode colocar. Acho que deve ser isso, essa dúvida, né? E uma dúvida que as pessoas também me fazem a respeito de participar de live, quando pede o lugar do evento. Né? Então, assim, como foi um evento online, cada um está num lugar, mas esse evento ele está sendo promovido por alguém, por alguma instituição. E aí você leva em consideração a cidade daquela instituição, daquela organização que está promovendo o evento. Mas também, se não colocar nada, não tem problema. A Laura pergunta, posso colocar certificados de cursos que fiz quando estava no ensino médio? Então, aí novamente, né, pensar na relevância desses certificados para a sua formação, para a sua capacitação. Eu sei que esses certificados do ensino médio, por exemplo, para quem está no primeiro ano da faculdade, é a única coisa que tem para colocar no Lattes, porque a pessoa está começando a sua trajetória, né? Mas aí, assim, pensar, por exemplo, na permanência desses cursos e até mesmo na aderência desses cursos para entrar dentro do currículo. Aqui, aproveitando, falar que a nossa live vai ficar salva no nosso IG, logo depois vai para o nosso canal no YouTube. Também falar da pergunta, né? Lives que não ficam salvas, ou seja, só ficam por 24 horas. Como comprovar? Aí a gente volta novamente a questão da comprovação da participação, vai depender do evento que está fazendo isso, ou do canal, ou da instituição. Ou então, de participação, você vai pedir uma declaração, não é isso? Isso mesmo. Muitos programas de pós-graduação e muitas faculdades estão desenvolvendo diferentes atividades online e elas estão fornecendo um certificado de participação. Mas vou pegar de novo o exemplo aqui dessa atividade, dessa conversa nossa. Eu não posso, por exemplo, tirar um print aqui da tela do meu celular e imprimir isso e falar que eu participei dessa live, que eu fiz esse comentário na mídia. Porque isso não, ainda que seja uma comprovação, um documento, uma foto, isso não tem validade. Porque como que as pessoas vão validar esse tipo de informação, né? Então, não adianta. Tem que ser algo oficial mesmo, uma carta, um agradecimento, um certificado, alguma coisa mais formalizada. O que aconteceu? Quando tem 2 certificados de idioma, você coloca os 2 ou apenas um? Pode colocar os 2, por exemplo, o inglês nível básico, o inglês nível avançado. Você coloca os 2. São 2 cursos separados, 2 certificados separados. Certo. A Viviane perguntou, produção técnica e artística é uma grande dúvida dos alunos. Eles não sabem o que lançar nesses itens. Isso, então vamos lá. A gente tem produção técnica e produção artística cultural, que são realmente campos que geram muitas dúvidas. Então, vamos começar pelo que é um pouco mais simples, um pouco mais, mais palatável para a gente poder entender. Então, o campo produção artística cultural envolve as pessoas que produzem atividades em que âmbito? No âmbito artístico, no âmbito cultural. Como, por exemplo, quem trabalha no ramo das artes cênicas, das músicas, das artes visuais ou de alguma outra atividade artística cultural. Se você faz alguma coisa, se você atua em alguma área do conhecimento que não se enquadra nisso, então você não precisa usar esse campo, né? Esse campo não é feito para você. Ele foi feito para quem atua nessa parte artística cultural, porque senão essas pessoas não teriam, por exemplo, identidade dentro do currículo, né? Elas não iam se encontrar dentro do currículo. O que entra na aba de produção técnica? Todas aquelas atividades que não são produção bibliográfica, que não passou, por exemplo, por avaliação à cega pelos pares, que não foi publicado nem com ISSN, nem com ISBN, por exemplo. Como os cursos de curta duração que são ministrados, os materiais didáticos e instrucionais que são produzidos, aqueles produtos que você comentou dos trabalhos profissionais, né, do mestrado profissional, que gera um produto, normalmente gera um produto, um processo ou uma tecnologia que isso vai ser utilizado em algum lugar, né? Além disso, a gente tem lá, por exemplo, o campo de entrevista, mesa redonda, os programas e comentários na mídia que eu já falei, relatório de pesquisa. Então, para quem é bolsista de pesquisa, as agências de fomento solicitam normalmente a cada 6 meses ou a cada 1 mês ou a cada 1 ano um relatório da pesquisa, né? E esse relatório ele
tem que ser feito mesmo com toda a formalidade acadêmica, e isso vira um processo dentro lá do sistema da fundação, né? Dentro da agência de fomento. Então, a cada relatório de pesquisa que você faz, você pode colocar aqui na aba de produção técnica também. Os pareceres que são emitidos, né? As avaliações ad hoc que são feitas, que são aquelas avaliações às cegas, entra também no campo lá de produção técnica. Então, vale destacar aqui, Viviane, que toda a produção do Lattes, a produção da plataforma Lattes, ela é para todas as áreas, né? E que as 12 abas existentes é para tentar contemplar todas as áreas e não é obrigatoriamente que você tenha que preenchê-las, né? Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho da questão dos dados, que é muito interessante na plataforma, antes de entrar no currículo mesmo, tem a questão dos números de doutorandos, números de mestrandos, por área, sexo. Fala um pouquinho sobre essa contribuição. Isso, então vamos lá. Por que o Lattes também foi criado? Voltando àquela sua pergunta, né? Justamente, por exemplo, para o Ministério de Ciência e Tecnologia, se fosse para ele realmente fazer algo que estivesse contribuindo efetivamente aí, né, para o fomento, a pesquisa e ao ensino no país, ele poderia usar o painel Lattes, que é o gráfico ali que tem a opção dentro da página inicial da plataforma, justamente para ele poder ver em quais áreas do Brasil ou em quais áreas do conhecimento tem mais e tem menos pesquisadores, ou tem mais e tem menos doutores, aonde que poderia, por exemplo, se investir, em qual área do conhecimento que poderia se investir mais, né? Então, essas informações, elas são fundamentais para a gente usar, por exemplo, para contextualizar algumas discussões que a gente faz dentro de um trabalho acadêmico, para falar, por exemplo, a respeito do número de doutores ou de mestres que tem no sul do Brasil em comparação ao norte e ao nordeste, né? A gente sabe dessa diferença, mas para eu ter esses dados mesmo palpáveis aí, dados concretos, eu posso utilizar os dados que estão na plataforma. Então, assim, eu trabalho com os meus alunos numa disciplina de fontes aqui na UEL, e esse painel Lattes aqui da plataforma é uma fonte de informação riquíssima para a gente saber, por exemplo, o número de mestres e doutores no país, número de homens e mulheres com doutorado ou com mestrado, região que tem mais ou menos, e assim por diante, dá para ser muito explorado. A questão dos dados secundários, a gente pode usar bastante aí. A Lala Guedes fala, é viável colocar o ORCID mesmo que não tem artigo publicado? Isso, eu acho que você já pode vincular para deixar claro que aquele ORCID se refere a você, né, e não a uma outra pessoa com um nome parecido. E com o tempo, conforme as publicações forem entrando, aí já está lá criado, né? Não tem problema, não. Inclusive, muitos periódicos nacionais, principalmente nacionais, né? Aliás, principalmente internacionais e há algum tempo agora os nacionais, estão solicitando que você coloque o ORCID, o ORCID, na hora que você vai fazer a submissão. Então, se você não tem o ORCID, você precisa criar e depois continuar a submissão do artigo completo. É um requisito para todos os autores, né? Sim. E retira-se aquela obrigatoriedade de você colocar a vinculação, a informação e só coloca o número mesmo. A gente vai tentar agilizar um pouquinho agora. Aprendi inglês sozinho e não tenho comprovante. Posso colocar que compreendo bem, falo bem no Lattes? Olha, você, assim, não é que não... Eu vou falar que não pode? Não é que não pode, mas é que talvez num processo seletivo, a banca que vai estar avaliando o seu currículo e que vai pontuar o seu currículo, vai olhar e vai ver que você colocou lá que você compreende muito bem. E aí ela vai procurar o certificado desse idioma, né, para comprovar essa sua certificação. E aí você não vai ter para comprovar. Mas se de repente é uma entrevista, se é uma conversa que você vai estar presente, aí você pode alegar e justificar, porque, né, às vezes tem bancas de defesa de currículo, de arguição de currículo, aí você pode argumentar que você tem conhecimento, mas por outros caminhos aí, por outras vias, né? O Jaime está falando, Lattes precisa de atualização, ser mais prático. Então, João, a gente falava, eu fiz um curso que vai começar dia 15, o nosso curso gratuito do currículo Lattes, e fiz a seguinte pergunta: qual a periodicidade que você atualiza seu Lattes? Eu pus um item, nunca atualizei, semestralmente, mensalmente, anualmente ou assim que você faz um evento.
Qual que você acha que ganhou? Olha, eu acho que não sei se tinha a opção semestralmente, tinha? Tinha, tinha. Eu acho que eu voto nessa. Então, por mais que eu ache estranho, eu também achei, falou que a maioria deles é assim que recebe o documento. Deve Ah, ser isso porque é as ótimo. pessoas, essas pessoas que estão inscritas no curso, que deve, assim, né, deve utilizá-lo mais, né? Foi bom você falar dessa questão da atualização, porque assim, o que eu sugiro? Que sempre que você faz uma atividade, um curso, publica um trabalho, o seu número de citações ele é alterado e tudo mais, sempre que você desenvolver alguma coisa, já coloca no Lattes. Porque não demora mais do que 2 minutos para você fazer essa inserção, né? Agora, se você deixa acumular, por exemplo, uma pasta do mês inteiro ou do semestre inteiro, vai demorar um monte, a plataforma vai ficar travando, você precisa, de repente, você precisa do currículo para o outro dia, e aí você vai fazer no dia anterior, não vai dar tempo. Então, assim, chegou do evento, já coloca. Chegou do congresso, já coloca, e assim por diante. Eu costumo colocar uma pastinha nas coisas, né? E vou selecionando certificados, as coisas. O que eu acho uma desvantagem no currículo Lattes por exemplo, eu preparando do nosso curso, preparando material para o curso da plataforma Brasil, aqui da agenda, eu fui gravar minha tela, né? E entrei no Orcid e eu vi que tinha um artigo de um aluno meu publicado. Aí eu falei assim, gente, mas já entrou aqui no meu Orcid, eu nem vi, né? Que eu acho que assim, essa dinâmica que tem quando há publicações vinculadas ao seu nome, já cai automaticamente. Enquanto o Lattes, a gente que tem que fornecer, né? Isso. O ORCID ele facilita isso porque existem diferentes bases de dados que fornecem esses dados para o ORCID, né? Então, quando você tem um artigo publicado, automaticamente já entra no seu perfil se você forneceu esse seu número para a revista, né? Daí a base de dados puxa e joga lá para o seu ORCID. Para o Lattes, realmente, ele não puxa, né, de nenhum lugar. Ele só puxa do DOI, que é quando a gente tem o identificador lá do objeto digital, e aí você já consegue fazer o preenchimento lá automático dos dados dentro do currículo. Isso é muito bom, né? Eu ia falar isso agora, o Jaime. Ele falou assim Ótimo. que ele gosta do Workseed e do ResearchGate. Eu também gosto bastante. Eu só não gosto de tanto e-mail da vinculação. É você mesmo? É você mesmo? É você mesmo? Isso que eu não gosto muito. Se for... Esse que você já respondeu, mas se for organizador de um webinar, coloco em produção. E se for ouvinte, eu coloco em participação de evento. É isso que você falou? Isso, ouvinte participação em evento. Se esse webinar ele se configura mesmo, né, um evento que foi, de repente, cadastrado lá na Pró-Reitoria de Eventos da sua universidade, da sua instituição, vai entrar lá na aba de eventos, organização de eventos. Agora, se não foi um evento formal, foi algo um pouco menos informal, mas mesmo assim o programa de pós-graduação ou o curso ou a faculdade emitiu uma declaração, uma carta, aí dá para colocar lá em produção técnica, trabalho técnico, falando que você organizou o evento, organizou o webinar. A Carla falou, se eu participar, por exemplo, de um evento como um congresso pago da minha área de atuação, eu devo colocar em eventos como ouvinte ou participante? Bom, Isso, mesmo. independente se for gratuito ou pago, né? Uhum. Como colocar administração de redes sociais? Muito bem. Lá em produção técnica também tem a aba, a penúltima aba lá do campo produção técnica vai ter redes sociais, websites e blogs. Só que é um campo muito geral, então você vai ter que descrever da melhor forma possível. Então você pode colocar assim, gerenciador do perfil tal, daí você coloca lá o nome do perfil, ou da página, ou do site, né? Certo. Chegou uma pergunta aqui da Bruna que eu já queria falar para você, que está acabando, infelizmente, o nosso bate-papo. A gente pode marcar depois um outro. Onde colocar monitorias, participação de projetos de extensão? Tá. Pode ir. Posso falar? Bom, já vou fazer propaganda do perfil aqui do Lattes Currículo, que tem as últimas publicações são sobre monitoria, tanto de monitoria acadêmica quanto de monitoria em eventos. Então lá eu já coloquei o passo a passo certinho. Mas a monitoria acadêmica, ela é considerada como uma atuação profissional
desse estudante junto lá ao curso, né? Então você vai colocar isso em atuação profissional dentro da instituição onde você fez essa monitoria. E projetos de extensão tem a aba lá no Lattes que chama projetos. E aí uma das opções é projeto de extensão. Então, mesmo que você não seja professor ou pesquisador, mesmo que você seja só não, né? Mesmo que você seja um participante desse projeto, você pode colocar lá em projeto de extensão e aí você indica a equipe do projeto, os objetivos, o nome do coordenador e assim por diante. Então, eu ofereço consultoria acadêmica para alunos de instituições onde eu estudo. Eu posso colocar isso no Lattes? Então, Eu queria aumentar essa pergunta, né? Quem oferece consultoria acadêmica pode colocar lá no vínculo atuação? Onde se coloca? Então, essa consultoria acadêmica, ela é, mesmo que ela seja assim, formalizada e que você tenha, por exemplo, uma microempresa, um MEI, alguma coisa que certifique essa empresa que você presta consultoria, por exemplo, não sei se todo mundo vai entender o que eu vou dizer, mas vocês precisam pensar assim, em quem que está certificando, em quem que está autenticando essa sua atuação, né? Porque é muito fácil, por exemplo, a gente falar que presta consultoria sobre alguma coisa, colocar lá no nosso currículo que a gente faz isso, mas assim, sou eu mesmo atestando, né, e falando do que eu faço. Então eu acho um pouco complicado porque a gente não vai ter assim um comprovante, né, uma autenticação para dizer sobre essa consultoria de maneira formalizada. Você pode colocar. O que pode acontecer? A banca não pontuar essa sua atividade, mas você pode deixar lá no currículo. A Marina fala, na área de iniciação científica, eu coloco o nome do orientando e ele se repete automaticamente para orientador. Isso é normal? Eu acho que não. Eu acho que pode ser que ela esteja fazendo alguma confusão ali no Eu preenchimento. entendi o que você falou, Marina. Eu acho que aconteceu comigo também, achei estranho, quando você coloca na aba de orientações, concluídas ou não, né? Já coloca que o Lattes é seu, então você que está orientando. Dela repetir o nome, entende? Ela repete o nome dela. E o Lattes gera automaticamente, quando você clica, orientado por tal, entende? Então, eu ainda não entendi, mas eu vou falar uma coisa. Por É, exemplo, o campo orientações ele serve para quem faz papel de orientador, né? isso. Lá no campo orientações não é quem está sendo orientado que cadastra. Então é só o professor ou só quem está fazendo a orientação que coloca lá o campo de orientação, né? Mas essa questão da repetição do nome, confesso que eu não entendi. Eu acho que ela deve ser orientadora, né? E deve ter parecido isso como apareceu para mim. Deve ter essa duplicidade. Como nosso tempo está acabando, só para falar um pouquinho dessa questão de vinculação aí, do orientador e orientando, não só no Lattes, mas a gente tem a plataforma Cássia, né? Para quem do mestrado ou doutorado, tem essa vinculação aí. E depois vocês pesquisam na relação da plataforma Cássia, que também é muito interessante. Para como colocar participação de bolsista PIBID no Lattes? Isso, a participação de bolsa vai ser lá na aba também de atuação profissional. A gente não vai criar, por exemplo, uma atuação profissional junto com a agência de fomento ou junto com a instituição pagadora, porque o nosso vínculo é com a instituição de ensino. E aí, porque eu estudo nessa instituição de ensino, eu recebo uma bolsa. Então, também lá no perfil tem o passo a passo falando de bolsa de pesquisa onde coloca. Mas é em atuação profissional dentro da instituição onde você estuda. Você não vai criar uma vinculação como bolsista junto com a CAPES, por exemplo. Tá. Acho que a penúltima pergunta. O que seria produção técnica e como colocar no Lattes? Três pessoas perguntaram isso, né? A gente já respondeu, né? A gente já respondeu. São as produções que não são bibliográficas, que não têm SSN, que não têm ISBN, e também não são produções artísticas culturais. São, por exemplo, os pareceres que são dados para os artigos de periódico, para os trabalhos de evento, as cartas, os mapas, os cursos de curta duração, os materiais didáticos instrucionais que são elaborados, que mais? Maquete, entrevista, comentário na mídia, relatório de pesquisa, né? O Conrado pergunta como classificar se meu trabalho foi C ou T, Ciência e Tecnologia. Ah, tá.
acho que é a respeito do campo lá, educação e popularização da ciência e tecnologia, né? A gente tem que visualizar esse campo de educação e popularização da ciência e da tecnologia como um trabalho que a gente acredita que, além daquela contribuição acadêmica que já tem, que a gente escreve, por exemplo, um artigo e é publicado, né? Mas quando a gente faz uma outra produção e essa produção contribui de fato para a visibilidade daquilo que eu estou fazendo, mas talvez numa outra linguagem, né? Pensando numa popularização da ciência, numa popularização mesmo aí da ciência da tecnologia, um pouco menos formal, igual é o campo lá de produção bibliográfica. Mas não há um consenso no campo científico, na academia, sobre o que é produção em CIT e sobre o que não é, né? Pessoal, essas perguntas que vocês mandaram aqui, a gente já respondeu anteriormente. Esse vídeo vai ficar salvo. Eu queria agradecer a Viviane, que ela falou, olha, existem 2 doutorados profissionais já no Brasil. Ah, legal, obrigado. As outras perguntas de Orcid e tudo, infelizmente, a gente não tem como continuar aqui. Seria muito interessante, a gente vai voltar, né? Eu queria agradecer, o professor João, da participação. Vou convidar novamente para a próxima semana ou a possibilidade de você fazer, da gente fazer uma outra live. Convidá-los, todos vocês, para fazer o nosso curso gratuito do currículo Lattes. Só vir aqui na bio da agenda acadêmica. Queria que vocês seguissem também o canal do professor aqui, professor João. Qual que é o seu canal, professor? Eu queria agradecer, já despedindo já. Bom, eu também agradeço o convite, Rafael, você, né, em nome aí da Agenda Acadêmica Consultoria, agradecer toda a equipe de vocês pelo convite, foi um prazer poder conversar. Na medida do possível, a gente tentou responder as perguntas, né, a gente já imaginava que iam aparecer algumas, e aí já aproveitando o espaço, vocês podem, né, acompanhar o perfil, o projeto que eu desenvolvo lá no Instagram, tá aqui, né, que é Lattes.currículo, e aí já tem várias publicações lá sobre o passo a passo. Então, dá uma olhada lá no feed, né, no perfil, que já tem bastante conteúdo postado. E aí, na medida que vocês mandarem perguntas no direct ou comentarem lá nas fotos e também sugerirem publicações, eu vou respondendo e vou tentando interagir. Eu só já adianto que talvez eu não responda na hora, né, ou no mesmo dia, porque, assim, é um projeto paralelo que eu desenvolvo além das minhas atividades como docente e professor e pesquisador. Então, não é sempre que eu vou estar online, né, respondendo tudo lá. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram aqui. Vai ficar salvo, falando novamente, vai ficar salvo. Algumas perguntas, as pessoas estão perguntando aqui. Tinha um monte de pergunta ainda, né? Eu espero vocês lá no nosso curso para tirar outras dúvidas, tá? E muito obrigado, professor. Fica com Deus. Agenda acadêmica feita para simplificar. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.